Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Então, meu nome é Marcela e meu trabalho de história é sobre campos de concentração e a marcha da vida. Então, o nazismo, conhecido oficialmente na Alemanha como nacionalsocialismo, é a ideologia praticada pelo Partido Nazista da Alemanha, formulada por Adolf Hitler. E adotada pelo governo da Alemanha de 1933 a 1945. Esse período ficou conhecido como Alemanha Nazista ou Terceiro Reich. A principal característica de base do nazismo é a separação das raças, a ideia de superioridade da raça ariana, da qual os alemães eram os mais perfeitos representantes. Adolf Hitler nasceu em Braunau em 20 de abril de 1889 e morreu em Berlim em 30 de abril de 1945. Ele foi um militar e político, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido por Partido Nazista, sendo ainda oposição aos sociais-democratas, os SOSI. Hitler se tornou chanceler e posteriormente ditador alemão. Era filho de um funcionário da alfândega de uma pequena cidade fronteira da Áustria com a Alemanha. Agora, falando diretamente de campos de concentração, criados desde os primeiros dias do regime nazista, o primeiro foi Dachau, em 1933. Neles ingressavam compulsoriamente os judeus, ciganos, políticos, oposicionistas, especialmente anarquistas e comunistas, minoria religiosa, como testemunhas de Jeová e homossexuais. Este é o campo de Dachau, na Alemanha. Foi o primeiro a ser construído. Todos expostos a tratamentos desumanos, trabalhos extenuantes, experiências médicas bizarras e, em último caso, a execução nas câmeras de gás ali presentes. Essa pintura mostra a morte na câmara de gás. Os confinados eram levados para o banho, e quando abriam o chuveiro, no lugar de sair água, saía o gás que o matavam. Milhões de pessoas foram aprisionadas e submetidas a todo tipo de abuso nos campos nazistas. Só nos campos de extermínio, sob a admiração das SS, os alemães e seus colaboradores mataram cerca de 2.700.000 judeus. Apenas uma pequena parte dos prisioneiros que lá foram colocados conseguiu sobreviver. Em pouco tempo, a Alemanha e suas redondezas, também dominadas por Adolf Hitler, se encheram de campos de concentração. Auschwitz é o local de maior homicídio em massa da história do mundo. Por isso achei interessante escolher um dos campos, para poder explicar detalhadamente para vocês. Eu escolhi o Auschwitz por ser o de maior homicídio em massa. Na porta de Auschwitz tem a mensagem: o trabalho liberta. 1.100.000 pessoas morreram aqui. Mais do que o total das mortes de estadunidenses e ingleses em toda a Segunda Guerra Mundial. Esta é a história da evolução de Auschwitz e da mentalidade de seus responsáveis. É uma história baseada em documentos e planos que foram descobertos desde a abertura dos arquivos no leste europeu. Localizado a cerca de 60 quilômetros de Cracóvia, na Polônia, Auschwitz foi o maior campo de concentração construído depois de Hitler subiu ao poder e, em seguida, se tornou em uma rede de campo de extermínio estabelecido naquela região. Auschwitz I e II, conhecido também como Auschwitz-Birkenau, eram dois dos principais campos. Durante 1940 a 1945, eles receberam milhares de judeus e outras minorias vindo de outras partes da Europa. Em Auschwitz I, a mensagem no portão de entrada que diz "o trabalho liberta" relembra as histórias de milhares de judeus que passaram por este lugar. Todos os dias, os prisioneiros eram obrigados a trabalhar na construção de outros campos ou na produção de plantação ou produtos para a Alemanha. Os blocos serviam como dormitórios, prisões e salas de experimentos. Atualmente, o Museu de Auschwitz montou exposições em algum desses prédios, citações, fotos e explicações sobre como o campo funcionava, além de objetos
de antigos prisioneiros. A passar por cada quadro explicativo, é impossível não se impressionar com a organização em minúcia dos lojistas na construção e organização dos campos. Tudo isso pelo objetivo final de extinguir o que eles chamavam de raças inferiores. Após 3 horas caminhando por Auschwitz I, a chegada a Auschwitz II é igualmente impactante. Os trilhos dos trens que trouxeram milhares de inocentes permanecem ali. Enquanto Auschwitz I era considerado o centro administrativo, Auschwitz II era literalmente um campo de extermínio. Foram construídos novos e maiores crematórios e câmeras de gás. Foram nelas que morreu a maioria dos judeus que vieram para cá. Para evitar pânico, as vítimas eram avisadas que estavam indo tomar banho. Aqueles que não eram levados para a câmara de gás não resistiam às condições de vida, de trabalho e de comida. No dia 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas invadiram Auschwitz e libertaram os prisioneiros que conseguiram sobreviver. Mas a esta altura, esse número já era mínimo. O local é visitado por cerca de 1.300.000 pessoas por ano. Uma visita difícil, emocionante, mas de extrema importância para lembrar das injustiças cometidas a milhares de inocentes e para abrir os olhos para genocídios que ainda acontecem no mundo. Mas os horrores de Auschwitz não aconteceram isoladamente. O campo evoluiu lado a lado ao plano nazista para a conquista do leste europeu. Uma guerra de destruição como nenhuma outra em nenhum tempo moderno. Uma em que civis inocentes foram assassinados por esquadrões especiais. À medida que a guerra prosseguia, os comandantes nazistas conceberam uma das políticas mais infames da história, o que chamaram de solução final: a exterminação dos judeus. Em Auschwitz, eles percorreram a longa e sinuosa estrada de homicídios em massa para criar isto, o edifício que significava seus crimes: uma fábrica de mortes. Para vocês uma imagem da seleção em Auschwitz. Ir para a direita significava trabalhos forçados, ir para a esquerda significava morte imediata na câmara de gás. Existem 2 tipos de campos utilizados pelos nazistas. Os campos de concentração, que constituíam um sistema de encarceramento e aglomeração dos vários inimigos do Estado, e dispunham de bases de recursos de trabalho forçado para empresas alemãs. E também existiam os campos de extermínio. Era grupo de campos constituído pela Alemanha nazista com o objetivo de expressão de matar os inimigos do regime nazista. E se olharmos para o mundo, constatamos que diariamente, apesar de em menor escala, óbvio, o ser humano continua a ser capaz de infligir dor e sofrimento ao próximo. Portanto, qual conclusão nós podemos ter? Que o ser humano nunca aprende. A Marcha da Vida é onde jovens de diversos países fazem a incrível viagem para conhecer os campos de concentração mantidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. I've never been to Poland. I've never seen any concentration camps before. We are joining 10,000 Jewish people in Israel and in Poland. Esse homem queria apagar da memória da terra a presença judaica. When you go in the morning to the shower and you see the number, you know this is real. Also ich finde es sehr aufregend zu wissen, dass sehr viele verschiedene Nationen an diesem Marsch teilnehmen. Aber ich finde es relativ traurig, dass nur eine deutsche Gruppe daran teilnimmt. I remember my mother standing behind me and saying, "Don't forget to tell them you are 40. It seemed to have been the magic number for workers." Você fazer essa jornada como se você estivesse lá, para você sentir na pele 1/100º do que eles sentiram na época.
when friends of mine were selected, they knew where they're going. They said to me, Ziggy, please, if you survive, you tell the story. Well, I try. E muito importante para jovens, para eles saber tudo o que aconteceu, para nunca mais acontecer isso na vida.